Nesta aula, vamos corrigir os exercícios propostos da aula anterior. Número 4. Use derivação implícita para achar uma fórmula simples para y duas linhas em cada caso. Letra A. b ao quadrado vezes x ao quadrado mais a ao quadrado vezes y ao quadrado é igual a ao quadrado b ao quadrado. Vamos determinar a derivada primeira, derivando toda a expressão. Derivando b ao quadrado vezes x ao quadrado em relação a x, b ao quadrado é uma constante. O expoente 2 vira um fator e eu vou subtrair 1 do expoente. Então fica 2b ao quadrado x. A derivada de a ao quadrado e y ao quadrado, o procedimento é parecido. Mas como y é uma função de x, eu vou derivar em relação a y vezes y'. Então vai ficar 2a ao quadrado y, y'. E a derivada de a ao quadrado b ao quadrado, que é uma constante, é zero. Passando o termo de x para o outro lado, 2a ao quadrado y, y' é igual a menos 2b ao quadrado x. Então, o y' vai ser menos 2b ao quadrado x sobre 2a ao quadrado y. Podemos cancelar o 2, né? Então fica menos b ao quadrado x sobre a ao quadrado y. Se derivarmos novamente, teremos a expressão para a derivada segunda. Como se trata de um quociente de funções, vamos utilizar a regra do quociente. Nesse caso aí, u é igual a menos b ao quadrado x e o v é a ao quadrado y. O' vai ser a derivada de menos b ao quadrado x da menos b ao quadrado. E o v' vai ser a derivada de a ao quadrado y, como y é a função de x, eu vou derivar em relação a y e multiplicar por y'. Derivando em relação a y dá a ao quadrado vezes y', porque y é função de x. Mas como y' é menos b ao quadrado x sobre a ao quadrado y, fica a ao quadrado vezes menos b ao quadrado x sobre a ao quadrado y. Podemos cancelar o a ao quadrado, então fica menos b ao quadrado x sobre y. Então o y duas linhas vai ser o v, que é a ao quadrado y, vezes o', que é menos b ao quadrado, menos o u, que é menos b ao quadrado x, vezes o v', que é menos b ao quadrado x sobre y, dividido pelo v ao quadrado. Elevando ao quadrado aí fica a elevado a 4 vezes y ao quadrado. Fazendo as multiplicações aí, ó, a ao quadrado y vezes menos b ao quadrado fica menos a ao quadrado b ao quadrado y. Eu vou ter menos vezes menos, que dá menos, né? Então fica menos b ao quadrado vezes b ao quadrado dá b à quarta, e x vezes x dá x ao quadrado sobre y. Tudo isso dividido por a elevado à quarta y ao quadrado. Somando o numerador aí, mínimo múltiplo comum da y, né? Então vai ficar y dividido por 1 da y, vezes o que está lá em cima, fica menos a ao quadrado, b ao quadrado, y ao quadrado, e o outro não muda nada, né? Menos b elevado à quarta x ao quadrado. Podemos colocar o menos b ao quadrado em evidência aí, no numerador. Então fica menos b ao quadrado vezes a ao quadrado, y ao quadrado, menos b ao quadrado, x ao quadrado, sobre y, sobre a elevado à quarta y ao quadrado. Divisão de fração, a gente conserva a primeira. Então vou repetir a primeira, que está em cima, vezes o inverso da segunda, que é 1 sobre a quarta y ao quadrado. Multiplicando tudo aí, vai ficar menos b ao quadrado, vezes a ao quadrado, y ao quadrado, mais b ao quadrado, x ao quadrado, sobre a elevado à quarta, e y vezes y ao quadrado dá y elevado ao cubo. Letra B, y ao quadrado é igual a 4px. Derivando da expressão, o y é a função de x. Então, a derivada de y ao quadrado vai ser a derivada em relação a y vezes y'. Então, derivando y ao quadrado em relação a y dá 2y vezes y'. Regra da cadeia. A derivada de 4px, 4p são constantes, então vai dar 4p. Passando 2y para o outro lado, o y' vai ser 4p sobre 2y. Podemos dividir o 4 por 2, dá 2. Então fica 2p sobre y. Antes de derivar novamente, vamos expressar o y' como? O y' vai ser 2p
eu vou passar o y para cima, trocando o sinal do expoente. Vai ficar y elevado a menos 1. Então, derivando a expressão, y duas linhas vai ser 2p, que é constante. O menos 1 vira um fator, vezes menos 1. E eu vou subtrair 1 do expoente, y elevado a menos 2. Mas como y é função de x, eu estou derivando, regra da cadeia, tem que multiplicar por y'. 2p vezes menos 1 dá menos 2p sobre y ao quadrado. Eu passei o y a menos 2 para baixo, trocando o sinal do expoente, vezes y'. Como y' é 2p sobre y, o y duas linhas vai ser menos 2p sobre y ao quadrado, vezes 2p sobre y. Menos 2p vezes 2p dá menos 4p ao quadrado. Y ao quadrado vezes y dá y elevado ao cubo. Letra C. X elevado a meio mais y elevado a meio é igual a A elevado a meio. A é constante. Então, derivando a expressão, a derivada de x elevado a meio, o meio vira um fator, então fica meio vezes, e eu vou subtrair 1 do expoente. Meio menos 1 dá menos meio, então x elevado a menos meio. Mais, a derivada de y elevado a meio é parecido, só que o y é função de x. Então, vai ficar meio, y elevado a menos meio, vezes y', né? Regra da cadeia. A derivada de a elevado a meio, como é constante, é zero. Passando o termo de x para o outro lado, o termo de y, que tem y elevado a menos meio, vou passar essa potência para baixo, trocando o sinal do expoente. Então, fica 1 sobre 2, y elevado a meio, y', vai ser igual, eu vou fazer a mesma coisa com o termo x elevado a menos meio. Fica menos 1 sobre 2x elevado a meio. Então, o y' vai ser, como o 2y elevado a meio está embaixo, ele vai passar para o outro lado acima. Então, fica menos 2y elevado a meio sobre 2x elevado a meio. Podemos cancelar o 2, então o resultado é menos y elevado a meio sobre x elevado a meio. Como é um quociente de funções, para derivar novamente, vamos usar a regra do quociente. Nesse caso, u é menos y elevado a meio. E o v é x elevado a meio. O linha vai ser menos, né? Aí o expoente vira um fator, meio, y elevado. Aí eu vou subtrair 1 do expoente, meio menos 1 dá menos meio. Mas como o y é função de x, pela regra da cadeia, eu vou multiplicar por y'. O y elevado a menos meio pode ser escrito jogando esse y para o denominador, trocando o sinal do expoente. Então, fica menos 1 sobre 2y elevado a meio. E o y' é menos y elevado a meio sobre x elevado a meio. Podemos cancelar o y elevado a meio. E menos vezes menos dá mais. Então, fica 1 sobre 2x elevado a meio. Esse é o linha. O v' vai ser, derivando x elevado a meio, o meio vira um fator, vezes x, e meio menos 1 dá menos meio. Fazendo de novo aquilo que fizemos, vamos passar o x, esse x para baixo, né? Fica 1 sobre 2x elevado a meio. Então, o y duas linhas vai ser o v, que é x elevado a meio, vezes o linha, que é 1 sobre 2x elevado a meio, menos o u, que é menos y elevado a meio, vezes o v', que é 1 sobre 2x elevado a meio, isso dividido por v ao quadrado. Se eu levar o x elevado a meio ao quadrado, dá x. Né? Como os dois aí tem, no numerador, tem 2x elevado a meio no denominador, né? Eu posso escrever isso aí como x elevado a meio, aí menos vezes menos dá mais aí, mais y elevado a meio sobre 2x elevado a meio sobre x. Né? Divisão de fração, eu vou conservar a primeira vezes o inverso da segunda. Então, vai ficar x elevado a meio mais y elevado a meio sobre 2x elevado a meio vezes 1 sobre x. Então, em cima fica x elevado a meio mais y elevado a meio. E se eu multiplicar x elevado a meio vezes x, vou somar meio mais 1. 1 é 2 meios, né? Mais 1 meio dá 3 meios. Então, embaixo fica 2x elevado a 3 meios. Letra D. X elevado ao cubo mais y elevado ao cubo é igual a A elevado ao cubo. Como fizemos antes, vamos derivar toda a expressão. A derivada de x ao cubo vai ser 3x ao quadrado.
A derivada de y ao cubo, eu vou derivar em relação a y, 3y ao quadrado, vezes y', porque y é a função de x. A derivada de a elevado ao cubo é zero, porque é constante. Passando o termo de x para o outro lado, 3y ao quadrado y' vai ser menos 3x ao quadrado. Então, o y' vai ser menos 3x ao quadrado sobre 3y ao quadrado. Podemos cancelar o 3, então fica menos x ao quadrado sobre y ao quadrado. Como é um quociente de funções, para calcular a derivada segunda, eu vou usar a regra do quociente. Nesse caso, o u é menos x ao quadrado e o v é y ao quadrado. O linha, a derivada de menos x ao quadrado, vai ser menos 2x. O v', a derivada de y ao quadrado, vai ser 2y, né? Derivada em relação a y, vezes y', porque o y é a função de x usando a regra da cadeia. Então, fica 2y vezes o y' é menos x ao quadrado sobre y ao quadrado. A gente pode cancelar o y de cima com um dos y de baixo. E multiplicando em cima vai ficar menos 2x ao quadrado sobre y. Então, esse é o v'. Então, a derivada segunda vai ser o v, que é y ao quadrado, vezes o linha, que é menos 2x, menos o u, que é menos x ao quadrado, vezes o v', que é menos 2x ao quadrado sobre y. Tudo isso dividido por v ao quadrado, né? Y ao quadrado a y elevado à quarta. Multiplicando aí, y ao quadrado vezes menos 2x dá menos 2x y ao quadrado. Menos vezes menos dá menos. Né? 2x ao quadrado vezes x ao quadrado dá 2x à quarta sobre y. Tudo isso dividido por y elevado à quarta. Podemos colocar o menos 2x em evidência lá no numerador. Então, fica menos 2x vezes y ao cubo, mais x ao cubo sobre y à quarta. Divisão de fração, conserva a primeira. Então, vou repetir a primeira. Vezes o inverso da segunda, que é 1 sobre y à quarta. Então, fica menos 2x vezes y ao cubo mais x ao cubo. E y vezes y à quarta dá y elevado a 5. Letra E. X elevado à quarta mais y elevado à quarta é igual a elevado à quarta. Então, vamos fazer do mesmo jeito que fizemos. Derivando pela primeira vez, a derivada de x à quarta dá 4x ao cubo. A derivada de y elevado à quarta vai ser 4y ao cubo, como o y é função de x, y'. A derivada de a elevado à quarta, que é uma constante, é zero. Passando o termo de x para o outro lado, fica 4y ao cubo, y' é igual a menos 4x ao cubo. Então, o y' vai ser menos 4x ao cubo sobre 4y ao cubo. Podemos cancelar o 4, então fica menos x ao cubo sobre y elevado ao cubo. Novamente, temos um quociente de funções. Para fazer a segunda derivada, temos que usar a regra do quociente. Nesse caso, o u é menos x ao cubo e o v é y ao cubo. O linha vai ser a derivada de menos x ao cubo, vai ser menos 3x ao quadrado. O v' vai ser a derivada de y ao cubo, vai ser 3y ao quadrado, como y na função de x, vezes y'. Então, fica 3y ao quadrado e o y' é menos x ao cubo sobre y elevado ao cubo. Eu posso cancelar o y ao quadrado de cima com dois termos do y ao cubo embaixo, então fica y embaixo. E então fica menos 3x ao cubo sobre y. Então, o y duas linhas vai ser o v, que é y ao cubo, vezes o linha, que é menos 3x ao quadrado, menos u, que é menos x ao cubo, vezes o v', que é menos 3x ao cubo sobre y, e dividido por v ao quadrado, a y ao cubo ao quadrado dá y elevado a 6. Multiplicando aí, vai ficar menos 3x ao quadrado, y ao cubo, menos vezes menos dá menos, então fica menos. Aí vai ficar 3, x ao cubo vezes x ao cubo dá x elevado a sexta sobre y elevado a sexta. Tirando o mínimo comum aí da y em cima, então vai ficar menos 3x ao quadrado, y à quarta, né? Menos 3x elevado a sexta. Podemos colocar o menos 3x ao quadrado em evidência aí, vai ficar menos 3x ao quadrado, vezes y elevado à quarta, mais x elevado à quarta sobre y elevado a 6. Divisão de fração, conservamos a primeira, vezes o inverso da segunda, 1 sobre y elevado a 6.
Então fica menos 3x² vezes y elevado à quarta mais x elevado à quarta, y vezes y elevado a 6 dá y elevado a 7. Para que a aula não fique muito extensa, vamos resolver o exercício 5 na próxima aula.